E hoje nós vamos falar sobre o principal órgão do seu corpo humano. Aquele que bate mais forte quando você encontra o amor, o seu coração. E o convidado para desmistificar sobre ele é o chefe de cardiologia do Instituto do Coração, que é hoje uma referência internacional. Está aqui conosco o doutor José Ramires. Boa noite, doutor José Ramires. Obrigado por ter vindo. Tudo bem? Tudo vai bem. Sinta-se em casa. Essa casa é sua. Obrigado eu. Aqui quem agradece sou eu sempre. Esse quadro nosso, ele tem feito grande sucesso porque, eu não sei, problema cultural, sei lá, às vezes até levados por clichês antigos, diz-se um monte de bobagens e acredita-se um monte de bobagens e às vezes em verdades que são inverdades e vice-versa. Sim, mas ao longo dos anos ela se torna uma verdade. É verdade, é verdade. Falei, é verdade. Bom, antes de a gente começar a desmistificar essa história, eu queria saber se essa coisa de propensão genética vale também para o coração. Lógico, isso é essencial. Tá. Essencial. Existem famílias que têm muita propensão genética para ter determinadas doenças que envolvem o coração. E outras famílias em que raramente você vê uma doença do coração. Essa coisa da cardiopatia normalmente vindo de uma hereditariedade, de fato, existe. Existe. Para nós cardiologistas, ela é um fator de você monitorar o paciente. Perfeito. Quer dizer, naquela família, o avô dele faleceu com 42 anos. Não, faleceu 42 anos. O pai teve um infarto aos 40 anos, o tio aos 45 faleceu, o outro avô teve... você vai chegar para ele aos 30 anos, 35. Olha, você não tem nada, mas nós vamos ficar o tempo inteiro te vigiando. Claro. Para antecipar qualquer tratamento e não deixar chegar na época sem tratamento nenhum. E para os médicos hoje, a gente sabe que a grande medicina é a preventiva. Sem dúvida. Bom, vamos para o nosso mitos e verdades? Vamos lá. Vamos começar. Mito ou verdade? O coração é do tamanho da mão fechada. É verdade. É mesmo? Verdade. Ele guarda essa proporção. De acordo com o tamanho do indivíduo, você não vê um homem de 2 metros de altura com uma mãozinha pequena. Não. E nem o vice-versa. Claro. Nem um bebê com a mão gigantesca. Nem o coração guarda essa proporção. Que interessante. E ele tem um tamanho que, em geral, diz respeito ao tamanho da mão fechada. Então, verdade. Verdade. O coração é do tamanho da mão fechada. Outro. Mito ou verdade? A pressão arterial aumenta após a menopausa. Mito ou verdade? Isso é mito. É mito. A pressão aumenta com a idade, para o homem e para a mulher. Aumenta com a idade. Quanto mais tempo passa, maior a chance da pressão ir subindo. E ao longo dos anos, uma pessoa que tem 70 anos tem muito mais chance de ter a pressão aumentada do que uma pessoa que tem 30 anos. Para o homem e para a mulher. Só pela menopausa? Não, não é só pela menopausa. Ótimo. Outro. Mito ou verdade? Misturar álcool e energético faz mal para o coração. Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Álcool e coração. O álcool estimula o coração. O energético estimula o coração. Os dois juntos têm uma ação sinérgica. É um estímulo maior ainda. E isso pode provocar taquicardia, fazer o coração acelerar. Pode aumentar a pressão pelo efeito de ambos, pela ação sinérgica. Então isso é verdade. Outro. Mito ou verdade? Isso eu ouvi a vida inteira. O infarto nos jovens é sempre fatal. Mito ou verdade? Mito. É mesmo? Não é verdade. Isso não é verdade. Quanto mais idoso for o paciente e tiver um infarto, maior o risco de morte. Interessante, pensei que fosse exatamente o contrário. Não. O jovem, primeiro que é mais raro ter infarto. O jovem, quando tem infarto, o coração dele tem condições plásticas e celulares adequadas. Ele resiste mais. É lógico que depende do tamanho do infarto. Se ele tem um infarto grande, tanto faz ele ter 30 anos ou 70 anos. É grave do mesmo jeito. Mas não é porque ele é jovem que ele tem maior risco de morte. Não. Ele tem menor risco de morte. Talvez porque ele não se aperceba
de que ele está tendo um infarto na hora? É que o infarto no jovem é diferente do idoso. Ah, no idoso... Tem outra sintomatologia? Não, é que no idoso, geralmente a doença que leva ao infarto, ela é crônica. Tá. Ele vai tendo angina antes, ele vai tendo outros problemas até chegar o dia do infarto. No jovem, e quanto mais jovem, é um quadro bem súbito. Por exemplo, os jovens que consomem muita cocaína. Hoje, uma das maiores causas em jovens com 20 anos, 25 anos de ter infarto é o consumo de cocaína. Então não é uma coisa que ele vem com o tempo desenvolvendo uma doença. Não, ele é fruto de algo que ele consumiu naquele momento. A artéria sofre um espasmo, coagula o sangue naquele lugar, interrompe a passagem do sangue por uma das artérias do coração, dá um infarto. Perfeito. Mas não é porque ele teve um infarto que ele vai morrer subitamente, não. Agora, outra, mito ou verdade? Existem alimentos que afinam o sangue, como alho, berinjela, limão. Isso aí eu não acredito. Mito ou verdade? É mito. Infelizmente. Não é que sejam alimentos ruins, muito pelo contrário. Então, alho, cebola, são alimentos que ajudam a proteger o coração. A proteger do ponto de vista da aterosclerose, porque eles têm propriedades que diminuem a capacidade de oxidação da gordura sanguínea, que é aquela que deposita no vaso. Claro. Então, nesse aspecto, ele é benéfico. Ah, mas ele deixa o sangue mais liquefeito. Não, isso é mito. E esse salicilato, essas coisas aí, outra coisa? O salicilato na verdade, ele é um antiagregante plaquetário. O que ele faz? Ele diminui a chance de coagular o sangue. Mas aí é uma ação terapêutica. Sim, perfeito, perfeito. Outro, mito ou verdade? As mulheres têm menor risco de infarto do que os homens. Mito ou verdade? Não, isso é verdade. Mesmo? É uma verdade relativa. Pelo seguinte, a mulher, durante a fase da pré-menopausa, ela é mais protegida. Você vê menos frequentemente o infarto nessas mulheres. À medida que elas vão envelhecendo, vai aumentando. E elas ultrapassam o homem. Depois dos 70 anos, 65 anos, elas começam a ultrapassar o homem. E elas perdem a proteção natural. Então, por isso que é uma coisa relativa. Não depende só da idade, depende de uma série de fatores onde isso pode ocorrer. Outra, mito ou verdade? Medicamentos para hipertensão levam à impotência sexual. É uma verdade relativa também. São todos os medicamentos para pressão alta provocam isso? Não, não são todos. Existem alguns medicamentos que podem levar à impotência sexual. Para isso, o médico, quando prescreve, ele já fica atento. Porque se ocasiona esse tipo de problema para o homem hipertenso deixa de tomar o medicamento. Então é importante que o médico identifique e troque o medicamento quando for necessário. Mito ou verdade? O risco de um infarto é maior de manhã do que à noite? Isso é verdade. De manhã? Que engraçado. Isso é verdade. Sabe por quê? Quando nós dormirmos, o nosso metabolismo cai muito. Cai. Se você for medir sua pressão à noite dormindo, a sua pressão cai para 11, 10, 9, tem pessoas que têm até valores mais baixos. A frequência cardíaca, que é 70, 80, cai para 60, 50, 40, enquanto você dorme. O metabolismo é tão baixo que não há necessidade de grande trabalho no coração. Na hora que toca o despertador ou você abre os olhos, naquela hora você tem uma descarga da adrenalina. O organismo começa a funcionar, esquentar os motores. A sua frequência cardíaca faz isto, a sua pressão faz isto, as suas plaquetas no sangue faz isso, os seus hormônios começam a funcionar. Aí nessa hora que aumenta a chance. No período entre 8 da manhã e meio-dia é onde mais ocorre esse tipo de problema. Está absolutamente explicado. E acidente vascular cerebral, derrame, popular derrame, também é nesse horário. Agora, essa é uma pergunta que um humilde enófilo, um humílimo sommelier vai fazer. Mito ou verdade? O consumo de vinho tinto pode proteger o coração de um infarto? Mito ou verdade? É verdade relativo. Tá.
E vou explicar por quê. Primeiro, a quantidade é importante. Tem que ser quantidade moderada. Claro. Então, claro. No máximo 2 taças de vinho pode proteger? Pode. Da mesma forma que isso pode ocorrer com outras bebidas alcoólicas. Por exemplo, se for tomar uísque, toma uma dose, 2, também não tem nenhum risco, o efeito é benéfico. Cerveja, uma latinha, por exemplo, isso é benéfico. Não pode ultrapassar. Benéfico? Benéfico. Tá. Porque nessa hora você tem vasodilatação. Tá. E a vasodilatação e baixo efeito alcoólico, que também não atinge diretamente nem o coração e nem os vasos. Aí é protetor. Se a quantidade se eleva, aí o efeito passa a ser tóxico. E advém daí todas as complicações. Agora, vale lembrar uma coisa. O vinho é bom? Ótimo. Desde que exista também um componente genético. Tá. Se fala muito na França, o paradoxo francês. Não é porque o francês toma vinho, não. Porque o português toma vinho, o italiano toma vinho, o grego toma vinho, claro. O espanhol toma vinho. Os países do Mediterrâneo Sul, da Europa, todos têm baixo risco de morte por coração. Menor do que os do norte. Entendi. E os do norte bebem muito mais. Tá. O francês de Estrasburgo morre mais do coração do que o francês da Côte d'Azur. Tá. Então, qual é a diferença? Os dois tomam vinho, que geneticamente daqui é um... Na Alsácia é uma coisa, na Riviera Francesa é outra. Doutor Ramiro, muito obrigado pela sua presença. Tinha outras perguntas para fazer, mas não estendi muito aqui. Mas eu quero deixar aqui um convite. Nós estamos no ar agora, todo mundo está nos assistindo. Um convite para que você esteja de volta aqui. Tem muita coisa que eu queria perguntar. Negócio de ovo, que aumenta o colesterol. Tem um monte de coisa. Negócio de berinjela batida no liquidificador. Essas coisas todas. Está combinado? Isso é mito. Está combinado a volta? Combinado. Quando então, você quiser. Doutor Ramírez é o chefe de cardiologia do Estudo do Coração e está lançando o livro Cardiopatia no Idoso e na Mulher. E este livro eu recomendo até porque já estou fazendo parte desse círculo, já passei dos 60 há bastante tempo e nós sabemos que as mulheres que nos assistem agora também são assustadíssimas com isso. Obrigado mais uma vez e está combinada a nossa volta aqui. Estarei aqui. Obrigado, querido. Um grande abraço. Até logo. Sucesso. Até logo.